Olá a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, como meditar, né? Como meditar na Bíblia, como meditar com Deus. No vídeo anterior a gente falou sobre o Salmo 91 e o quão poderoso ele é para reforçar nossa fé e para a gente entender o tamanho da proteção que Deus nos concede. Só que a gente tem dentro desse Salmo 91, a gente tem um versículo que ele fala expressamente que a gente precisa estar andando com Deus, a gente precisa estar andando dentro do caminho de Deus. E eu até comentei no vídeo anterior que muitas vezes a gente pede as coisas em oração e tudo mais, e a gente acaba muitas vezes as coisas não acontecendo da forma como a gente pediu, como a gente teve fé que ia acontecer. E isso acontece, como eu falei, porque a gente está fora daquele caminho que Deus, né, planejou para nós. A gente sai daquele caminho e entra, né, num bosque sinistro e num campo minado, e Deus, por a gente não permitir, Deus não consegue alcançar a gente. E aí eu refletindo a respeito disso, e eu estava pensando que quais seriam as formas que a gente consegue o auxílio de Deus para permanecer dentro do caminho dele. E o auxílio é a oração, é conversar com Deus, é estar em constante oração, né? E eu ia fazer o vídeo hoje a respeito disso, a respeito da oração, o que Jesus Cristo fala sobre a oração, o que Deus fala sobre a oração, o que os apóstolos falam sobre a oração. E isso de tarde eu estava pensando nisso, e agora, mas faz uns 20 minutos mais ou menos, me veio, né, no meu coração. Eu estava meditando a respeito disso, olha só que interessante, e me veio no meu coração que eu precisava falar sobre a importância da meditação com Deus. E geralmente quando a gente fala de meditação, a gente lembra daqueles indianos lá, as religiões hindus, que os caras ficam meditando para transcender, e isso é uma forma não bíblica, não cristã, é uma forma pagã de meditar. E aí geralmente a gente chega num contexto que não existe meditação na Bíblia. E sim, se vocês acompanharem lá os apóstolos no Novo Testamento, os que conviveram com Jesus, vocês vão notar que por várias vezes, né, Jesus se afastava dos apóstolos, ficava, né, no cantinho dele lá, isoladinho, quietinho, meditando com Deus. E talvez num próximo vídeo a gente fale sobre oração, a gente fale sobre isso. Mas antes da oração, né, eu entendi isso há uns 20 minutos atrás. Antes da oração, o mais importante ainda é a meditação com Deus. Por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente faz uma oração, quando a gente reza, depende, né, da forma que tu chama, a gente está falando com Deus. A gente está dirigindo a palavra ao Criador. Na meditação é o contrário. Na meditação a gente está escutando. A gente está escutando o que Deus tem para nos falar. E isso é muito forte. O que acontece? É que no nosso dia a dia corrido, um monte de redes sociais, um monte de notícias, agora a gente está sobre uma redoma, né, de tensão, a gente acaba não separando muitas vezes um tempo para meditar. E isso é muito importante, a gente separar um tempinho do nosso dia para meditar com Deus, para ouvir o que Deus quer nos falar. E para nos ajudar nesse assunto da meditação, eu separei aqui, eu fiz uma pesquisa aqui na internet, tá? Tem um artigo aqui para a gente compartilhar, porque como eu sempre digo, eu não tenho formação técnica na área de teologia, né, histórico. Então a gente sempre traz uma opinião mais técnica, mais profissional, para nos auxiliar com a palavra de Deus. A gente tem essa ferramenta hoje que é a internet, que qualquer dúvida que a gente tem, a gente consegue tirar, né, em segundos. E a gente tem muitas fontes excelentes. Depois até vou deixar o link aqui
tentar deixar o link aqui, não sei muito mexer com isso, mas eu vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem acessar esse link aí para, né, dar uma incrementada, tá bom? Mas o que fala esse artigo sobre a meditação com Deus? Ele diz assim: na Bíblia, meditar é refletir na palavra de Deus. Quando paramos para meditar, focamos em Deus. Tiramos todas as distrações e refletimos naquilo que Deus nos quer dizer. Olha que interessante. A meditação nos ajuda a ter uma experiência mais profunda com Deus. Meditar na Bíblia é tirar tempo para entender o que estamos lendo e encontrar o significado para a nossa vida. Quando meditamos em Deus, Ele fala conosco e guia nossos pensamentos. Olha só que bênção, né? A gente ter Deus trabalhando na nossa mente, ajudando a gente a resolver as nossas pendências. Isso é muito, muito forte. E aí também tem alguns versículos aqui, tá? Vou ler aqui alguns versículos para a gente, né, se aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Informação bíblica, tá? Então, em Josué capítulo 1, versículo 8, tá? Ele nos passa a seguinte mensagem: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, no caso a Bíblia, né? E de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só que versículo importante. Ele diz aqui que a gente precisa falar, né, das palavras do livro, da Bíblia, e a gente também precisa meditar nelas dia e noite para tentar cumprir para cumprir fielmente o que está escrito ali. Então, né, os nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos, né? Aqui também em Salmos 104, 33 e 34, diz o seguinte: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Aqui também em Salmos 19, versículo 14. E essa aqui vem de encontro àquilo que a gente estava conversando agora recém. Que as palavras da minha boca, no caso a oração, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E aqui tem uma palavra interessante aí que é coração. A meditação do meu coração. No meu entendimento, né, no meu humilde entendimento a respeito da palavra, sempre que a gente lê coração, tá, que era uma forma deles poder expressar na época, né, essa essência, coração quer dizer a nossa mente, a nossa consciência, o nosso subconsciente, nossa alma, nosso pensamento interno. Então, só para dar uma tradução aqui livre, né, digamos assim, que as palavras da minha boca e a meditação da minha mente sejam agradáveis a ti. Tentem colocar, sempre que vocês lerem coração, tentem colocar pensamento, mente, no lugar de coração. Vocês vão ver que vai ficar muito mais claro para vocês entenderem a dinâmica do versículo. Então aqui ele fala exatamente isso, que a gente precisa, que a gente tem pensamentos, a gente precisa se concentrar e meditar em cima daquilo que Deus quer para nós. Aqui tem mais alguns versículos. Deixa eu escolher um deles aqui. Aqui Salmo 119, versículos 97 a 100. Então aqui diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos.
tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Olha que forte isso, né? Que ele quer dizer que quando a gente medita na lei, né? Quando a gente medita na palavra, isso nos torna mais sábios, a gente aumenta o nosso discernimento a ponto que a gente tem mais discernimento do que as pessoas que nos ensinam, e a gente tem mais entendimento e sabedoria do que os anciões que tiveram as experiências. Porque Deus sabe todas as coisas e a gente pode estar sempre um passo à frente quando a gente tem essa conduta, né, essa ajuda, né, de nosso Criador dentro da nossa mente. Aqui tem outro versículo interessante que fala sobre o coração. A minha boca falará com sabedoria, e a meditação do meu coração trará entendimento. Salmos 49, versículo 3. A meditação do meu coração trará entendimento. Né? Então eu sempre digo que dentro da Bíblia a gente tem as respostas para tudo aquilo que a gente precisa na vida. Não há dificuldade que a gente não supere seguindo os aconselhamentos bíblicos. Né? Quem já leu Provérbios, quem já leu Salmos, vários livros aí, a gente vai entender o que eu estou falando. Né? Então é muito importante que a gente, claro que a gente tem uma vida corrida, o nosso dia a dia, né? Mas a gente precisa todos os dias separar um tempinho, né? Separar alguns minutos. Claro que quanto mais melhor, a gente precisa estar constantemente refletindo a respeito das coisas. Por exemplo, agora, tipo, tu que assistiu esse vídeo, tu pode ficar refletindo nisso aqui, porque, tipo, o importante não é quem está falando para vocês, o importante é a mensagem, o importante é aquilo que eu tô trazendo das escrituras para falar para vocês. Então, tipo, isso aqui não é uma autopromoção, eu quero promover a palavra, eu faço esses vídeos aqui porque eu quero ser ferramenta aqui na terra, né, de Deus, para poder expandir, né, a sabedoria e a palavra dele. E isso é maravilhoso, porque quando a gente dá acesso a Deus pelo nosso discernimento, pela nossa mente, pelo nosso coração, a gente começa a agir, o Espírito Santo começa a agir através da gente, e a gente passa a ser um elemento de mudança, a gente passa a ser uma ferramenta de Deus aqui, para fazer isso aqui um lugar melhor, para ajudar as pessoas a ter entendimento, para trazer consolo, para trazer felicidade, para trazer ajuda para as pessoas. E quanto mais a gente faz isso, né, quanto mais a gente permite que Deus nos utilize, né, utilize a nossa vida, as nossas ações, para o propósito dele, a gente precisa permitir isso. A gente só consegue permitir isso sabendo o que ele quer, e a gente só consegue saber o que ele quer através da meditação. Então a gente consegue ter uma vida com mais propósito, a gente se encontra mais naquilo, independente de onde a gente estiver, certo? Então isso é muito importante, tá? Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Não posso me estender muito, tá? Vou deixar aqui o link com os versículos aqui, tá? Do site aqui, se vocês quiserem acessar. Não é Marchand, tá? É um site que eu uso muito quando eu preciso meditar com Deus, quando eu preciso entender a palavra dele para mim, né, que eu só coloco na busca ali a minha dor, e aí ele entrega para mim, né, já a pesquisa com os versículos e com a solução que Deus traz, né, a respeito dessa minha dor, tá? Então, sobre oração a gente fala outro dia, que era o que eu queria falar, e Deus veio no meu coração e disse: não, fala sobre meditação. Fala para as pessoas que elas precisam meditar comigo, porque eu quero falar com elas. Só que eu não consigo falar com elas com o barulho da mente delas, né? Todos os dias é rede social, é notícia ruim, é novela, é WhatsApp, é música no rádio, é coisas para resolver, contas para pagar, e a gente está sempre, né, tentando atender a demanda de alguém, e a nossa demanda fica sempre... A gente vive num contexto hoje que está todo mundo atendendo a demanda de todo mundo. Alguém está sempre atendendo a demanda de alguém. E acaba que ninguém, né, atende a própria demanda. Então, vocês veem como esse mundo está perdido, como a gente vive, né, como nos tempos da Torre de Babel, ninguém se entende. Né? Então é muito importante a gente reservar um tempo,
E não é só reservar um tempo, mas em vários flashes no nosso dia a dia, quando a gente puder, qualquer segundinho, a gente olhar para dentro, para o nosso coração, que é a nossa mente, que é a nossa consciência, que é o nosso subconsciente, ou inconsciente, ou consciente, enfim, não importa o nome, vocês entenderam, com o nosso interior, e abrir essa porta para Deus poder conversar. Mas a gente precisa canalizar com Deus, tá? A gente não pode também abrir o nosso interior para qualquer informação que venha. E quando essa informação vem de Deus, a gente sabe. Ele sabe se fazer presente. E quando a gente começa a entender o que Deus quer para nós, a gente começa a ter muito mais propósito na nossa vida. E melhor ainda, a gente consegue ajudar as pessoas a ter propósito na vida delas também. Então, não vou me estender muito, era isso, muito obrigado, tá? Então, qualquer crítica, dúvida, sugestão, comenta aí, né? Se vocês acham que essa mensagem é importante para alguém, envia o link desse vídeo para essa pessoa, te inscreve aí no canal, tá? E que Deus abençoe a todos nós.